Eu selecionei para essa live de terça, que eu pretendo que continuemos a ter lives todas as terças-feiras às 19 horas, três temas que estão em evidência, que se relacionam com a educação e também se relacionam com a psicologia de alguma forma. Então a gente vai falar hoje a respeito do Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, que existe aqui no Brasil desde 2007 e que está em votação no Congresso a sua continuidade. Nós vamos também falar a respeito dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla ECA. E vamos falar também de um tema que está em relevância devido a alguns discursos do atual ministro da Educação. Nós vamos falar a respeito de punição na educação, mais especificamente a punição física, o castigo. Será que funciona ou não? Spoiler, não funciona, mas a gente vai conversar direitinho a respeito disso. O que é o tal do Fundeb que as pessoas estão falando, estão discutindo, estão falando, vamos pressionar para os deputados votarem a respeito do Fundeb. A questão é, em 2007, o Fundeb foi criado como então esse fundo nacional voltado para a educação básica. Eu penso que seria interessante falar a respeito de algumas coisas mínimas, umas informações fundamentais a respeito desse fundo, certo? Veja bem, a ideia desse fundo é que ele fosse uma espécie de grande, como eu vou dizer assim, de grande conta, não é mesmo? Como se ele fosse uma espécie aí de uma conta conjunta de estados e municípios para gerir, para cuidar dos recursos destinados à educação, tá bom? Essa a ideia. Aí, esse fundo, ele capta recursos dos próprios estados e municípios e também recursos da União, mas vai ser feito através desse fundo a redistribuição desses recursos entre os próprios estados e municípios para investirem, para gastarem, né, no melhor sentido da palavra, para utilizarem esses recursos na educação básica. Ok, aí vamos a algumas definições mínimas aqui a esse respeito, né? Quando a gente fala de educação básica, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do que exclui o ensino superior, tá? Nós estamos falando do que exclui o ensino superior. Mas inclui o fundamental, inclui o médio e inclui educação de jovens e adultos também. E aí acontece que parte da educação pública é responsabilidade dos municípios, parte da educação pública é responsabilidade do governo estadual. O governo estadual fica responsável por Fundamental 2 e ensino médio. Fundamental 2 é a partir do sexto ano é o Fundamental 2. E o ensino médio, antigo colegial. Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Responsabilidade do governo estadual. Os municípios têm responsabilidade pelo ensino infantil e pelo Fundamental 1 até o quinto ano, tá? Então, ensino infantil, Fundamental 1 até quinto ano, responsabilidade de gestão de prefeituras. Sexto ano em diante, incluindo o ensino médio, gestão dos governos dos estados. Tá? É muito importante ter isso claro, é uma informação bem básica, né? O pessoal que trabalha com educação está careca de saber disso, mas para muita gente é um pouquinho confuso, né? Saber
Mas de quem é a responsabilidade pela escola do meu filho? De quem é a responsabilidade por essa creche? De quem é a responsabilidade? De onde vem esse dinheiro? Então é importante para a gente entender tudo isso, né? Então acontece que 40% dos recursos de prefeituras e estados vem do Fundeb, pelo menos 40%. Como a gente está falando de uma coisa muito grande mesmo e muito complexa, é difícil falar com exatidão, tá? É difícil falar com exatidão. Essa é uma estimativa que 40% dos recursos eles venham do Fundeb. Acontece que, então, essa grande conta conjunta dos estados e municípios é uma forma, então, de organizar toda essa grana que é arrecadada para a educação. A principal questão aí é que o Fundeb ele faz uma redistribuição, sabe? Uma redistribuição. Como assim uma redistribuição? Tem prefeituras e até mesmo estados que não conseguem garantir o mínimo necessário, o mínimo exigido nas leis, nos regulamentos para a educação. Não conseguem levantar essa grana através da própria arrecadação, através dos próprios impostos. Tem uma dificuldade para conseguir essa grana. E aí, então, para esses municípios com menos arrecadação, esses estados com menos arrecadação, que via de regra são estados e municípios mais pobres, para que esses estados e municípios não fiquem com uma defasagem educacional devido a essa baixa arrecadação, o Fundeb redistribui, tá? Ele faz uma redistribuição, tanto pelo número de alunos, como também por essas questões aí do orçamento mais reduzido. Então aí a gente já tem uma coisa muito importante do Fundeb. Estados com uma arrecadação muito boa, como o estado de São Paulo, por exemplo, o estado do Paraná também, eles então mandam uma parte dessa arrecadação voltada para a educação para o Fundeb e através do Fundeb essa grana é redistribuída entre estados que não têm uma arrecadação tão boa assim, entre municípios que não têm uma arrecadação tão boa assim. Certo? Esse é o primeiro ponto da importância do Fundeb, que muitas vezes, né, passam batidas essas questões, inclusive questões mínimas, fundamentais como essa, né? Acontece que sem esse recurso que é redistribuído pelo Fundeb, muitos municípios e alguns estados não teriam condições de garantir a escola pública, de garantir o ensino público, porque a arrecadação deles não chega para isso, para ter um mínimo para garantir isso. Eles dependem do Fundeb para garantir que as crianças e os adolescentes tenham acesso à educação pública. E educação pública no Brasil é um direito universalmente gratuito, certo? E garantido. Universalmente quer dizer o quê? Todas as pessoas têm direito ao ensino público no Brasil. Não é só quem não tem condições de pagar o ensino privado. Qualquer pessoa, na idade, evidentemente, aí pode ser matriculada em uma escola pública. Qualquer pessoa. Isso é direito, tá? É diferente de outras políticas públicas em que é preciso estar dentro de certas condições para ter acesso a elas. A educação pública é para todas, é para todos. Não importa a renda, não importa nada, tá? Para garantir isso, então, desde 2007, muitos estados e municípios dependem do Fundeb. O Fundeb foi justamente pensado para diminuir um pouco as desigualdades da qualidade do ensino público entre estados e municípios devido à arrecadação não ser tão grande, não ser tão alta.
para diminuir essa desigualdade da qualidade da educação, não é? Em 2007, estávamos no governo Lula e foi então concebido o Fundeb, evidentemente não foi da noite para o dia, e ele foi pensado então para expirar agora em 2020, né? Para ter que ser redebatido agora em 2020, repensado. A intenção era, né? Nós estamos aqui em 2007 com essa realidade posta, mas daqui 10, 15, 13 anos, né? Nós precisaremos repensar possivelmente as políticas públicas de educação. E aí, então, nós estamos em momento de rediscutir como será o Fundeb. E acontece que existe aí alguma manobra política para que o Fundeb acabe, ou para que mude radicalmente a sua natureza. Aí algumas questões importantes, tá? Políticas públicas, aquelas políticas voltadas à garantia dos direitos da população, principalmente no que diz respeito à promoção social, e aí a educação, ela no fundo tem uma questão aí sim de ascensão social, não é? Acontece que a educação ela entra então no rol de políticas públicas que visam o crescimento, desenvolvimento social da nação, do nosso país. Políticas públicas não podem ficar dependentes de circunstâncias políticas do momento. Políticas públicas têm que ser pensadas em longo prazo. Então, educação, no caso nosso aqui, não é? A gente está falando da formação das próximas gerações. Está falando de políticas públicas que são para a promoção da sociedade como um todo, não é? Promoção do bem-estar social, a promoção de um crescimento menos desigual da sociedade, de desenvolvimento menos desigual da economia. Quando a gente vai pensar em educação, a gente precisa então considerar que a gente tenha que fazer planos a longo prazo. Estamos falando da formação das próximas gerações. Estamos falando da formação da mão de obra, dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Estamos falando da formação dos futuros intelectuais do país. Estamos falando da formação de toda uma população. Isso não pode ser pensado a partir de interesses momentâneos, a partir da luta política desse instante. Tem que ser pensado a longo prazo. Todas as políticas públicas, então, precisam estar amparadas em leis mais sólidas, que não vai lá um presidente qualquer mudar na base da canetada, tá? É preciso que haja, então, uma solidez desse conjunto de leis, de regras, dessas instituições, para garantir o bom desenvolvimento das políticas públicas décadas a fio. Porque é isso que é preciso para bom desenvolvimento das políticas públicas. A sua garantia de qualidade e de bom funcionamento por décadas a fio, por gerações. Né? O Fundeb ele foi pensado justamente para tentar tirar da mão das circunstâncias momentâneas do jogo político uma parte significativa dos recursos para a educação, tá? Tirar então da mão da briga do jogo político de cada ano eleitoral e garantir que haveria aquele mínimo de recursos para a boa qualidade do ensino público. Vocês estão entendendo? Então, inclusive, uma parte significativa desses recursos ele não pode ser alocado onde prefeitos e vereadores, prefeitos e governadores bem entendam. Não pode. Também evita com isso que entre naquele jogo do toma lá da cá, que muitos recursos entram no Congresso. Então, recentemente, né, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele se aliou ao chamado Centrão, né? Aquela base partidária do Congresso que fica... que acompanha quem dá mais.
E aí, então, a gente vê na televisão, né? A gente vê na televisão às vezes assim, o presidente garantiu sei quantos milhões em emendas para a sua base política, né, do Congresso gastar aí com o seu eleitorado. Então o político da região ele anuncia R$ 500.000 para Santa Casa. Vem dessas emendas, vem desse jogo anual que se faz com a política orçamentária. O Fundeb é uma tentativa de fazer o orçamento da educação não entrar nesse jogo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque senão fica dependente da briga política a cada ano eleitoral. Com o Fundeb você garante esse mínimo sem ser afetado pelas brigas partidárias, pelas brigas governamentais. Então, muito bem. A gente tem essa questão aí da necessidade de garantir que os recursos para a educação fiquem menos envolvidos nos jogos da política. Foi isso que foi pensado quando o Fundeb foi inventado. Mas isso não é muito do interesse para muita gente, né? Para muita gente da classe política interessa poder fazer o que bem quiser com os recursos para assim agradar a sua base eleitoral, né? Então por isso que estão tentando esvaziar o Fundeb. Uma das várias propostas para a renovação do Fundeb, para mim a mais importante é torná-lo permanente, porque daí a gente evita que o Fundeb seja alvo ou vítima do jogo político partidário a cada ano, a cada eleição, a cada mudança de gestão, não é? Cada vez que muda o grupo partidário que está no poder, eles querem mudar tudo. Então essas políticas de longo prazo não podem estar à mercê disso, né? De que vai entrar um outro grupo lá em 2022 e vai querer mudar tudo de novo. Não, essas políticas públicas elas têm que ser pensadas em longo prazo, repetindo, né? Muito bem, quando você vê então nas prefeituras, né, eu vou falar aqui da realidade de Ourinhos, tem obrigação nenhuma de elogiar gestor nenhum, prefeitura nenhuma, tá? Mas o que eu consigo acompanhar no meu trabalho aqui? E as pessoas que têm filhos e filhas em escolas municipais veem lá, tem material, tem uniforme, os prédios estão bem cuidadinhos, tem a merenda, coisa e tal. Em torno de 40% disso vem do Fundeb. E a gente teve um ganho muito grande na qualidade do ensino, ao menos nos municípios, graças ao Fundeb, graças a esse Fundo Nacional da Educação Básica, tá? E os estados? Aí os estados, né? No estado de São Paulo, no estado do Paraná, é consenso nos pesquisadores da área da educação que a gente vive um desmantelamento aí, né? Que, infelizmente, os investimentos não são bem feitos, por um lado, existe uma desvalorização do professor, da professora, não é? Há 2 décadas e meia, mais ou menos. A gente não pode deixar fazerem tanta bagunça assim e bagunçarem com a educação básica, que é tão importante para a gente. Pessoal que trabalha com gestão escolar, ou gestão em nível de município, de regional, de secretaria, essas coisas, olha, é pena para estudar, porque é complexo mesmo, tá? Tem muita coisa, e coisa técnica, minúcia técnica mesmo, né? Uma coisa que diz respeito a nós, psicólogos e psicólogas, e tem pessoal da assistência social assistindo também. Foi aprovada aquela lei que visa garantir psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas. O Bolsonaro tentou vetar essa lei, não conseguiu, derrubaram o veto, né? A questão aí depende do Fundeb continuar funcionando bem para que haja a contratação de psicólogos e psicólogas, de assistentes sociais para as escolas públicas, porque realmente vai exigir uma grana, vai exigir um orçamento razoável isso. E aí seria aí através do Fundeb que se garantiria isso. Então, assim, olha quanta coisa que está em jogo no que diz respeito ao Fundeb.
Nossa, mas o que isso tem a ver aqui com a nossa querida psicologia escolar e educacional? Tudo, tudo. Profissional que quer atuar na área da educação tem que conhecer política pública, viu? Tem que conhecer política pública. O pessoal da psicologia não gosta muito de estudar política pública, né? E muitas vezes acaba estudando a legislação do SUS, que é indispensável também, mas tem que conhecer também aí o que diz respeito à educação, tá bom? A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, está completando 30 anos de existência. E teve uma comemoração apagada, apagadinha. Será que foi a pandemia? Honestamente, eu não acredito. Eu não acredito que tenha sido a pandemia a responsável por essa comemoração apagadinha dos 30 anos do ECA, sabe? Por que eu falo apagadinha? Quando fez 20 anos, eu estava acompanhando bem de perto isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente entra nisso, nesse assunto que a gente está falando, né? Porque é uma lei bem complexa e bem rica que visa garantir direitos para as crianças e adolescentes, colocando as crianças e adolescentes em um patamar assim de estar em primeiro lugar nas políticas públicas, não é? Mas por que esse estar em primeiro lugar? Porque se a gente quer, como eu já disse com relação à educação, garantir o futuro das gerações, não é? O futuro para as pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes, futuro dos cidadãos e cidadãs do Brasil, a gente precisa então de políticas específicas para isso e a gente precisa então colocar essa população em primeiro lugar no sentido de que todas as políticas vão se voltar especialmente para esse público, tá? E aí então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi pensado para isso, para garantir as políticas voltadas para essa população. Várias coisas importantes foram estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, várias. E por isso a minha estranheza que ao fazer 30 anos as comemorações estejam tão apagadinhas. Quando teve 20 anos, eu estava no meu mestrado na Unesp de Assis, se não me engano, eu lembro que as comemorações foram mais efusivas, né? E aí esse ano tá meio apagadinho, eu vi algumas lives apenas falando, né? Bom, algumas coisas importantes estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, lembrando aqui que a minha preocupação é com fundamentos, tá? Então às vezes o pessoal tá querendo uma coisa bem mais complexa assim, mas eu penso que a nossa página se volta para um público bem amplo. E aí uma coisa bem de fundamento qual a diferença entre criança e adolescente? A criança é até 12 anos de idade, né? É esse o parâmetro objetivo que o ECA estabelece, tá? Não se fala mais menor. Tá? Não se fala mais menor. Mas o Datena fala. Mas o jornal da minha cidade fala. Eu já vi fulano, ciclano falando. Não se fala mais. É criança e adolescente. O termo menor, ele tem uma história complicada, sabe? Que vem do Estatuto dos Menores, que vem do desenvolvimento das leis desde o estabelecimento da República, e antes do ECA, a última lei era da época da ditadura militar, aí dos anos 70, e que falava então dessa figura jurídica que seria o menor, tá? Acontece que a ideia de menor, ela é uma ideia de tutela, ela coloca a criança e o adolescente como tutelados pelo Estado e pela família. O que é isso, né? É alguém que não dispõe de direitos, devendo estar sujeito àquilo que o Estado e a família decidirem a respeito da sua vida, das suas escolhas. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece
estabelece as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não mais sujeitos meramente tutelados. Então, por isso que a gente não fala mais, ele é menor ou de menor. É claro que se a gente está falando de situações de comunicação corriqueiras, do dia a dia, do senso comum, não vai ficar corrigindo as pessoas que falam isso. Mas nós, profissionais, a gente não pode ficar utilizando a expressão menor de idade ou de menor, que é pior ainda, né? É criança ou é adolescente, certo? E são esses os critérios concretos. Então, é adolescente até 18 anos de idade, tudo bem? Destaque para os artigos 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão falar então dessa prioridade dos direitos das crianças e dos adolescentes, não é? E que colocam também a educação, o desenvolvimento, a segurança das crianças e dos adolescentes como prioridade para o Estado, como dever não só do Estado, como também das famílias, aqui do Estado com E maiúsculo, tá? Não é do Estado de São Paulo, Paraná, não. O Estado como E maiúsculo, né? Toda a máquina estatal. É obrigação do Estado garantir a educação, a saúde, a segurança, as plenas condições de desenvolvimento para as crianças e adolescentes. É obrigação do Estado. Tá lá no ECA, tá? E também é dever, é responsabilidade da sociedade como um todo, tá? É responsabilidade da sociedade como um todo. Aí tem uma coisa muito interessante, não é? Educar, então não é responsabilidade só da escola e nem só da família, tá? Educar é responsabilidade da sociedade como um todo. Então, uma nota de rodapé para nossa conversa aqui. Quem tem que dar boas maneiras ou dar educação é a família. Não tem que aprender aqui na escola. Não, aprende na escola também. Quem tem que ensinar é a escola. Família, não tenho obrigação de ensinar. Tem também, tá? Tem também. A obrigação é mútua, tá? Não adianta querer separar assim, escola só ensina conteúdo, família ensina moral, etiqueta, higiene, boas maneiras, sei lá. Não, é mútua a responsabilidade. Evidentemente que a escola ela é encarregada de passar os conteúdos, a formação cultural através dos profissionais preparados para isso, que são os educadores e as educadoras, não é? Mas é responsabilidade das famílias, é responsabilidade da escola também. Aqui a Gláucia acompanhando a gente, que é do Colégio Super Ensino aqui de Ourinhos, falando aqui, educar é o pacote completo. Exatamente. E a Gláucia acrescenta, escola e família precisam ser parceiras neste processo. Sim, não pode jogar responsabilidade só na escola, não pode jogar responsabilidade só na família. O pessoal da psicologia escolar educacional sabe, não pode jogar responsabilidade só no professor, não pode jogar só na direção, só na gestão, não pode jogar só no aluno. Por isso, né, a gente tem que pensar a instituição como um todo, com todos os seus processos de funcionamento, né? Veja bem, por mais que haja problemas no funcionamento dos conselhos tutelares, eles foram um avanço gigante, né? Acabou com aquele negócio do juizado de menores, do temível juizado de menores. Os conselhos tutelares, eles funcionam de forma a acompanhar, inclusive de maneira preventiva, as ações que atingem as crianças e os adolescentes, né? Eles não simplesmente, então, vão coibir o que possa atingir de alguma forma crianças e adolescentes. Eles agem de forma preventiva também, garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes, garantindo sua integridade física, garantindo seu acesso a serviços essenciais, garantindo que não sofram violências dentro de suas famílias, fora também, garantindo que não sofram abusos. Esse é o papel dos conselhos tutelares. Se no seu município esse papel não está sendo cumprido adequadamente, cabe a você cobrar.
E lembrando que, de uns anos para cá, os conselhos tutelares são escolhidos através de voto. Só que está variando bastante como que os municípios fizeram isso. Se foi eleição direta, eleição por colegiado, né? Está variando bastante isso. Procura acompanhar, exigir o bom funcionamento dos conselhos tutelares e, se for o caso de votação direta, se você pode votar, não vota num conselheiro só porque ele é bonito, só porque você acha ele legal. Não vota num conselheiro tutelar só porque ele é da sua igreja. Vote porque ele tem verdadeira capacidade, tá bom? Mas como eu disse, a criação dos conselhos tutelares foi um avanço muito grande, muito importante para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. A gente tem também a estruturação das medidas socioeducativas. Não está tudo ali no ECA, como que funcionam as medidas socioeducativas, não é? Mas a partir do ECA que a gente teve a criação, então, desse sistema de punição, vamos dizer assim, para os adolescentes, não é? Vou entrar em detalhes aqui, é outro assunto super complexo, apesar que eu vou falar de punição daqui a pouco, né? Mas assim, dados do Conselho Nacional de Justiça, dados de 2019, apontam o quê? Entre os adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas, a reincidência é de apenas 13% aproximadamente, tá? Enquanto que entre os adultos, a reincidência é de em torno de 42%. O adulto, a partir dos 18 anos, ele vai cumprir pena no sistema penal comum, tá? Prisão ou as medidas de punição que não são a do encarceramento, né? Eu esqueci o nome correto, né? Vai pagar medida alternativa e tal. Os adolescentes sempre vão para medidas socioeducativas, mas, dependendo da gravidade do crime, com privação de liberdade. Tá? Então, assim, o adulto que vai lá para o sistema carcerário normal, ele tem uma taxa de reincidência de cerca de 42%, quase metade. É muita gente. É muita gente. É outra discussão para ser feita, se o sistema prisional funciona mesmo, né? Já entre os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, é de apenas 13% aproximadamente. Olha a diferença. Então funciona. É perfeito? É 100%? Não. Não está nem no intervalo de confiança de 97,5%. Mas é bem mais eficiente do que só encarcerar no sistema prisional clássico, tradicional, não é? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma baita de uma conquista que nós temos que defender. Já ouvi falas, inclusive, de professores, de que o problema é que o ECA só garante direitos. Não é bem assim, não é bem assim. Mas é que é preciso proteger a infância e a adolescência, proteger o futuro, a formação da nossa sociedade, não é? E se existe aí alguma má interpretação do Estatuto da Criança, aí infelizmente, né, é algo a qual estamos sujeitos. A questão é acompanharmos de perto a boa implantação ou a boa execução das políticas públicas que dizem respeito à infância e adolescência. Então tem duas mensagens da Cristina, não é? Só na escola não é suficiente. Tem que ter o acompanhamento da família, com certeza, tá? Isso daí sem dúvida nenhuma. As famílias têm que estar por dentro do funcionamento da escola, do dia a dia da escola, de como que está sendo a aprendizagem de seus filhos. Tem que acompanhar bem de perto sempre, sempre, não só agora na época da pandemia, sempre, tá? É participar de reuniões que a escola pede? É participar de reuniões também, mas não somente isso, tá? É acompanhar o dia a dia mesmo. Vai na escola e conversa com o professor, conversa com a direção, sabe? Tem que estar interessado de verdade na aprendizagem do filho. Não pode esperar que o filho, assim, eu botei ele na escola e vai sozinho, assim, vai desenvolver, vai crescer sozinho, não, né?
né? E a Joyce está falando aqui, também no processo de cumprimento de medidas socioeducativas, é essencial a família estar envolvida para que tenha sucesso. Trazer essas famílias e apresentar seus direitos é também um processo educativo, sem sombra de dúvida. No cumprimento de medidas é preciso, então, que a família acompanhe de perto, que a família esteja presente também. Olha, de tudo que a gente está falando aqui, não é? Não existe ação educacional, seja do ensino regular, seja nas medidas socioeducativas, seja seu filho está aprendendo inglês, seja seu filho está na faculdade, seja seu filho está aprendendo um instrumento musical. A ação educativa é algo complexo e que não pode ficar na dependência só de quem aprende, só do aluno, aluna, e não pode ficar na dependência só de quem ensina. A família tem que estar envolvida, na verdade a sociedade como um todo tem que estar envolvida, né? Tem que incentivar, tem que admoestar. Gosto da palavra, né? Admoestar, né? É um incentivar um pouco mais enérgico, vamos dizer assim, né? Tem que estar junto, todo mundo tem que estar junto. E não é só o pai e a mãe, não, tá? Os avós também, os tios, os primos. Tem que estar todo mundo junto no processo educacional, porque não é pouca coisa. Educar não é pouca coisa. Aprender não é pouca coisa. Nas páginas de Facebook da nossa área, da psicologia escolar e educacional, estava rolando então a polêmica por causa da punição física, punir ou não punir. Mas por que veio à tona essa polêmica, né? Esse novo ministro da Educação no governo Bolsonaro, quando ele foi escolhido, descobriram aí, foram fuçar em declarações antigas dele, que ele seria a favor dos castigos físicos para crianças. E aí então as internet tava alvoroçada falando disso, né? Falando disso. E aí, pode ou não pode? Deve ou não deve? É bom ou não é? A Emeline colocou aqui, um projeto de destruição do ECA e ele tem sido desmontado aos poucos. Infelizmente, isso é verdade. Isso é verdade. E a gente tem que tomar cuidado, inclusive, para a gente não ter o retrocesso nesse assunto que eu entrei aqui, a respeito da punição física. Para começar, eu acho que já é um absurdo a pergunta, né? Punição física funciona? Não. Então, esse é o spoiler da nossa conversa. Punição física funciona? Não. A Glaucia está colocando. Adoro a fala, aspas, porque eu apanhava e sobrevivi. Palavra correta esta. Sobreviveu e aprendeu a ter medo das pessoas nas quais você deveria confiar. Esse é um dos problemas. Eu não vou fazer aqui uma abordagem muito teórica ou técnica disso. Eu acho mais interessante a gente pegar de uma forma assim, dialogável, de forma geral, né? Essa é uma das questões. A punição física, ela inculca medo. E aí existe um problema ético aí. É muito comum a gente pensar, então, que as pessoas vão respeitar a lei, a moral, apenas devido ao medo da punição. Apenas devido ao medo da punição. Então, assim, isso gera uma série de consequências. Uma delas é essa, desse medo que se estabelece com relação à pessoa que pune, passa a ter uma relação, então, que não é mais do respeito, que não é mais da convivência amorosa ou amigável, não é? É amigável, mas passa a ser, então, uma relação pautada pelo medo. Pautada pelo medo de que se eu cometer atos que não sejam condizentes com aquilo que a família espera de mim, eu poderei ser punido. Eu poderei sofrer consequências, né? Gera esse clima de insegurança. Toda punição severa demais vai gerar esse clima de insegurança. Daí a pessoa, então, arrisca menos, age menos por conta própria, fica dependente das orientações da família ou do professor, do seu tutor, do seu mentor, de quem quer que seja que esteja ensinando-a.
É por isso, então, que é muito complicada a questão das punições físicas. Porque você estabelece, então, uma relação de aprendizagem pautada pelo medo. E aí que tá. Se a gente respeita a moral, se a gente respeita as leis apenas por causa do medo de ser punido, quando constatamos que a possibilidade de punição não está presente por alguma razão, aí a gente já não mais respeita a regra, a gente já não respeita mais a lei, mais a moral. Sacou? Por quê? Já que a punição não está presente, então para que eu vou respeitar a lei, respeitar a regra? Né? Como o Daniel está dizendo aqui, apanhar não leva ninguém a ser um ser humano correto. Não, porque daí a gente vai simplesmente obedecer às normas somente diante da possibilidade de sermos punidos. E aí, se não é possível sermos punidos, então daí a gente não obedece. Porque a gente só obedecia por causa da punição. E não por causa de uma convivência construtiva, não por causa de uma sociedade que precisa de regras, o pacto social e assim por diante. Não é? Então essa é uma questão bastante importante. A aprendizagem ética apenas na base da punição, ela não produz a autonomia. Ela nos mantém na heteronomia, heteronomia com H. O que isso quer dizer? Ela nos mantém numa moral de subserviência, de obediência apenas. E não numa moral que caminha para a ética, em que nós construímos os nossos próprios valores éticos, em que nós pensamos os nossos valores éticos e escolhemos respeitá-los. E aí, o pessoal que tem alguma intimidade com a obra do Piaget sabe que é a ele que eu estou me referindo, né? Que ele fala que a gente nasce na anomia, né? Que não tem regra nenhuma, não tem nem noção do que seja regra, do que seja obediência, do que seja assumir um compromisso coletivo, não é? Passamos depois para a heteronomia, que é essa posição moral, então, que eu respeito as regras porque mandam. Eu respeito as regras porque essa figura que eu amo ou eu temo, que é o pai, que é a mãe, eles disseram que eu tenho que respeitar, então eu vou respeitar. A moral da autonomia, ela é pautada numa ética. Qual que é a diferença ética e moral? Na ética, nós refletimos sobre as regras, nós elaboramos as regras, nós compartilhamos as regras conscientemente e eu escolho seguir as regras porque eu sei da sua importância. A moral, são regras vindas da tradição, né? Elas são regras geralmente impostas e que muitas vezes a gente não entende a sua origem. Na ética eu entendo a origem das regras, na moral muitas vezes eu não entendo, é uma imposição, mesmo que muitas vezes não faça sentido, né? A Cristina está falando aqui o exemplo das multas de trânsito, cinto de segurança, cadeirinha. Muitos usam para que não sejam multados. Então, aí que tá, né? A gente, ao falar disso, a gente também precisa considerar situações concretas. E o trânsito é toda uma situação específica, tá? É toda uma situação específica. Eu sou plenamente favorável às multas e eu sou favorável a multas pesadas. Vocês devem se lembrar, pessoal aí, que passou dos 30 como eu, estou chegando nos 40, quando virou uma lei, quando foram impostas multas mais pesadas para o uso do cinto de segurança, né, em relação ao uso do cinto de segurança. E eu lembro de reportagens, eu era criança, isso deve ter sido no começo dos anos 90, não tenho certeza. E eu lembro de reportagens, né, gente engravatada falando assim, não vou usar cinto de segurança porque amassa minha roupa. Porra, mano. Né? Então assim, no caso do trânsito, eu acho que tem mais é que sancionar mesmo. Tá? Agora, se a gente está falando da aprendizagem de crianças, né? Aí são outras questões que estão em jogo. No trânsito a gente está falando de um bicho de metal que pesa quase 1 tonelada que pode matar alguém muito facilmente, né?
quando eu estou falando de educação das crianças e dos adolescentes, estão em jogo outras questões, né? O Luiz Barbosa, que é professor também, falou aqui, ó, a construção do indivíduo como ser social não depende de punição, eu concordo com você. A questão aqui, aí eu vou colocar algumas questões bem mais de psicólogo mesmo, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes técnicos, teóricos, não. Infelizmente, a tradição, vamos dizer assim, o mais comum é nós darmos mais atenção, mais destaque ao comportamento indisciplinado, ao comportamento indesejável, incorreto, do que darmos atenção, destaque ao comportamento desejável, ao comportamento correto. E essa é uma questão muito importante para a educação dentro da família e para a educação nas escolas também, tá? Então veja bem, quando a criança vai lá e faz uma coisa errada, a gente corre repreendê-la ou puni-la, tá? Mas e quando ela faz a coisa certa? Não é comum que as famílias e as escolas enalteçam o comportamento esperado, aquilo que é o correto de se fazer. Você está entendendo? Vocês entendem? A gente então corre punir, faz o estardalhaço por aquilo que está errado, mas aquilo que está certo não recebe destaque nenhum. Não recebe destaque nenhum. E aí é que está a questão. Não basta, para começo de conversa, não basta a punição aos comportamentos inadequados. É preciso premiar, é preciso exaltar, é preciso salientar o comportamento esperado, o comportamento desejável. Essa questão é muito importante, tá? Eu vou dar um exemplo, muito simples, tá? Muito simples. Então, a sala de aula lá do segundo ano do fundamental, né? Então temos lá o Filipinho, que é um irrequieto na sala de aula, né? Transtorna a sala de aula. É ele ali que reina. E então eu, professor, a professora, a tia, corre dar aquele discurso, corre dar aquela bronca homérica no Filipinho. E não adianta nada. O que está acontecendo, né? Bom, primeiro, aí vai especialmente o pessoal da psicologia escolar, eu tenho que pensar em instituição, lógico, né? O que está acontecendo na relação entre os alunos aí? O que está acontecendo na relação desse menino com os outros alunos, com os professores, com a tia, né? Com a família? Tem outras questões incomodando, questões emocionais que estão atingindo a ele? Tem tudo isso. Mas no que diz respeito à punição e recompensa de bons comportamentos, aí tem uma coisa muito simples. Toda vez que ele apronta alguma, a tia para a aula para chamar a atenção dele. Quando ele está lá de boa, sem bagunçar, fazendo as coisas direitinho, a tia nem percebe a existência dele. Pô, e aí? São situações assim que muitas vezes a indisciplina é uma tentativa de estabelecer contato, tentativa de se comunicar. É preciso, então, que a gente também dê destaque ao bom comportamento. Eu falei premiar o bom comportamento, gente, não é por estrelinha, que nem na educação, uns 50 anos atrás, por estrelinha, por emblema, não é essas coisas não, gente. A questão é exaltar o comportamento esperado, exaltar o comportamento construtivo, e não somente exaltar o comportamento destrutivo. Tem um princípio de questões de psicologia do comportamento aí, que é o seguinte: a gente nunca sabe de antemão o que vai ser considerado agradável pela pessoa, no sentido tanto de punição,
tá? Então, às vezes, o que a gente acha que é uma punição pode estar sendo o que a gente chama de recompensa. E às vezes o que a gente acha que é uma recompensa pode ser uma punição. É impossível saber de antemão, tá? É impossível saber de antemão. Então, por exemplo, eu vou mandar o Marquinho de 9 anos ficar de castigo 15 minutos na biblioteca. Pode ser que ele adore esse castigo de 15 minutos na biblioteca, entende? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado no que diz respeito à punição, inclusive porque a punição ela sempre será menos eficiente do que você recompensar aquilo que é desejável, o comportamento que é desejável. Sempre, sempre. Até porque ela sempre vai ser menos frequente, né? É sempre menos frequente ter consequências ruins pelo comportamento indesejável. É sempre menos frequente. Então é preciso que o comportamento desejável seja mais interessante, mais atraente do que o comportamento indesejável. Vocês estão entendendo? Então, assim, não adianta que a tentativa de ensinar valores se baseie em punições. Tem que se basear em exaltar os bons valores, exaltar as boas condutas e também dar exemplo com a própria conduta, tá? Dar exemplo com a própria conduta. Então, assim, sei lá, a Eduarda, minha filha de 15 anos, não larga do celular. Então, assim, aí toda vez que vai falar disso com a Eduarda de 15 anos, é aquela encheção de saco da Eduarda. Larga esse celular, menina. Você tá ficando doente, você já tá verde de tanto ficar na frente desse celular. Para com isso, vai fazer outra coisa. Que outras coisas ela tem que fazer? Tem opções de outras coisas para ela fazer? Primeiro lugar. Segundo lugar, por que você não lê mais, Eduarda, ao invés de ficar nesse celular? Você, pai e mãe, leem. Se você quer que seu filho seja leitor, leitora, é preciso que você seja leitor, leitora também. Se você quer que seu filho não minta, você não pode mentir também. Tá entendendo? Os filhos aprendem não só pelo discurso, não adianta você fazer sermão, se a sua atitude não for condizente com o seu sermão. Tá entendendo? Tem que ser condizente. E outra, né? Então a nossa Eduarda aqui do exemplo, tá lá de saco cheio, fez 1 milhão de aula EAD aí, 1 milhão de atividade do sistema aí, das aulas online, né? E tá cansada. Tá lá mexendo no celular porque tá cansada. Então não adianta toda vez que você vê ela mexendo no celular, você ir lá e irritá-la. Que é só isso que vai acontecer, só vai irritá-la. E aí depois não entende, minha filha tem 16 anos e ficou distante de mim, não conversa comigo. Para pensar se há algum tempo o único contato que você tem, a única interação que você tem com seu filho, com a sua filha adolescente, é na base dessa irritação, de cobrança, de encher o saco, de falar que ele não presta, que ele é inútil, que ele está fazendo tudo errado. Quando foi a última vez que você elogiou seu filho, sua filha? Tô falando para vocês que estão mandando mensagem, não. Falo você que está assistindo, né, de forma geral. Quando foi a última vez que a pessoa elogiou o filho ou a filha? Não é mesmo? A prática comum é tirar as aulas de educação física, colocá-lo num cantinho distante dos outros. E a sala toda entra em discussão. Levantei a bola sobre a questão da punição física, mas veja bem que a gente vai parar em outras formas de punição, né? Será que o caminho é a punição simplesmente? O que está acontecendo nessa sala de aula, né? A Meire Letícia está assistindo. Eu acho que essa Meire também foi aluna, nossa aluna. Não estou conseguindo ver se é a Meire que eu estou pensando. Muito bem. A Cristina Justo falou aqui, a forma que o Felipinho encontrou para ter atenção. É a forma que ele encontrou para estabelecer comunicação. O professor Luiz Barbosa falando aqui, mecanismos de condução para o aprendizado são objetos de assimilação inteligente que levam à reflexão e não rejeitar o erro pela dor da punição. Então, aí é uma moral da autonomia, porque tem reflexão.
e não simplesmente ter medo da dor da punição. Proporcionar a reflexão é que é o grande desafio. É claro que a criança, até aproximadamente 12 anos de idade, ela tem bastante limitações no que diz respeito ao pensamento mais abstrato. Sendo piagetiano mais uma vez, ela ainda não tem as suas capacidades operatórias formais plenamente desenvolvidas. Então, entender conceitos muito abstratos como ética ainda é muito difícil. Mas é sempre melhor convidar para a reflexão e ensinar pelo exemplo do que pela punição ou pela falação pura e simples, né? Ou pela falação pura e simples, né? Para tudo isso, diz a Joyce, é mais que necessária a valorização do professor, suporte da rede educacional e investimento. Com certeza. E digo mais, salas de aula menores. Salas de aula com menos alunos. Sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida. Isso é necessário também, para que a gente tenha um contato mais próximo com o alunado, uma relação mais interessante, mais afetiva, menos burocrática, menos distante. Isso é necessário também. E aí uma coisa aqui, né? Que assim, preparei para falar aqui, mas e o argumento religioso da educação através de punições? Porque tá lá que é preciso a vara para que o seu filho te respeite. Então, primeira coisa que esse é um argumento religioso, dogmático, e não técnico, educacional, pedagógico, psicológico, certo? De qualquer forma, nós temos uma lei contra a punição física no Brasil. As leis dentro de um Estado laico são pensadas considerando aspectos técnicos, científicos e a ética do momento que a sociedade atravessa. As leis não podem estar à mercê do que defende uma ou outra religião, mesmo que seja a religião da maioria da população, né? Então, assim, essa lei foi pensada justamente para evitar os abusos, não é? Para evitar que os excessos que a gente sabe, quem trabalha com criança e com adolescente já teve que se defrontar com situações aí de crianças surradas, de crianças espancadas, infelizmente. E a ideia de que a melhor forma de educar, a melhor forma de ensinar, não é através das punições físicas, é através da conduta, do exemplo da sua conduta, é através da reflexão e através da construção de um vínculo de confiança, de um vínculo de proximidade, né? Todo mundo que trabalha com educação já deve ter experimentado a situação. Como que fica fácil trabalhar com um grupo ou com indivíduos que te admiram, né? Que te querem bem. Porque daí você tem uma relação de proximidade, uma relação gostosa, uma relação com ternura, uma relação afetuosa, não é? O professor Luiz Barbosa está citando aqui Matthews Lipman, em Filosofia desde a Pré-Educação, uma obra, eu imagino, fala sobre criança aprendendo a refletir em suas novelas infantis. Entendi. Temos inúmeras formas para ensinar valores às crianças. Inúmeras formas, tá? Você falou dos contos, da literatura infantil é uma delas, sem sombra de dúvida, não é? Muito importante, por sinal, muito importante mesmo. É uma forma, não só importante, é indispensável também para o ensino de valores, não é? Uma outra coisa também é como as punições podem fazer a pessoa, essa pessoa em desenvolvimento, essa criança, esse adolescente, perderem a sua, como eu vou dizer assim, a sua assertividade, a sua gana de viver, essa sensação, esse movimento de iniciativa com o mundo, né? As punições físicas, mas também as punições verbais extremadas, a vigilância extremada em cima da criança e do adolescente, pode levá-lo a
desenvolver uma personalidade acuada, sabe? Passiva, amedrontada, que não tem iniciativa, que não se impõe nas situações difíceis da vida. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Que não tem aquela gana, aquele elan de tomar iniciativa frente à vida, que fica tudo esperando assim, que alguém diga como que deve ser feito, que alguém dê a permissão, que alguém dê a direção, que alguém dê o rumo, sabe? Pode acabar que fica aquela pessoa então sem iniciativa, né? Inclusive, aí existe até uma outra questão, é um debate bastante longo, mas assim, o quanto o punir muitas vezes se presta a quê? A fazer com que as pessoas sejam obedientes aos poderes estabelecidos. Então, assim, as pessoas ficam com medo de questionar os seus governantes, de questionar pessoas em situações de suposto poder. Por quê? Porque foram educadas através do medo, foram educadas através da punição, foram educadas através da culpa, né? A culpa é essa sensação que corrói a gente por dentro, que deixa a gente doente, que deixa a gente mal, que fica martelando na cabeça. E aí então faz com que a gente não se revolte em situações de injustiça, com que a gente não se mobilize em situações de injustiça, que a gente não se levante contra poderes opressivos. Por quê? Porque a gente foi educado na base do medo, da culpa, da obediência. Entendeu? Tem todas essas questões aí. Muito bem. Um abraço para Valéria Monteiro, que está assistindo aqui também, e vamos discutir propriamente dito. Vamos conversar mais aí. Gostaria que vocês dessem suas contribuições, comentassem, falassem. Bota a boca no trombone aí. O espaço é nosso. Lembrando que você que ainda não curte, não segue a página Psicologia Escolar e Educacional, curte aí, segue, deixa também o like no vídeo, por favor, compartilha o vídeo com quem vocês quiserem, tá bom? É importante pra gente, para poder continuar sendo possível esse trabalho com as lives, a gente precisa dessa repercussão, das curtidas, dos compartilhamentos, tá? Tem também lá meu canal no YouTube, Psicologia Escolar e Educacional, tem até aula minha lá nesse canal do YouTube, para quem quiser acompanhar. Deixa eu ver se eu não deixei nenhuma mensagem para trás, nenhuma pergunta para trás, mas por favor, mandem aí. A Priscila tinha perguntado sobre educação especial, né? Ela está falando aqui, temos uma cultura que não acredita na educação, não tem referência da aprendizagem como algo essencial do desenvolvimento, não se valorizam professores e instituições, não é? Existe a negligência com as atividades, até mesmo violações de direitos. Aí ela termina aqui falando assim: ainda bem que temos o ECA e outros estatutos, como o Estatuto das Pessoas com Deficiência, por exemplo, né? Que tem nos assegurado nessa luta a garantia dos direitos dos alunos e das famílias. Muito bem lembrado, né? O professor está corrigindo qual o nome do autor, é Matthew Lipman, com 2 T's e 2 P's. Muito bem. A questão da criança e do adolescente com deficiência é abrangida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e existe um estatuto específico das pessoas com deficiência no Brasil, que visa garantir os direitos dessa população, não é? Aí o Patrick, seja bem-vindo aqui, Patrick. A punição física ou psicológica causa traumas irreversíveis. Aí sim. Só tomar um cuidado aqui, eu sou obrigado a falar do cuidado com a palavra trauma, porque no jargão nosso de psicólogos, psicólogas, ele é um conceito específico, né? Então, assim, não vou dizer assim especificamente trauma, mas um evento traumático propriamente dito, mas pode ser algo que cause consequências que vão acompanhar uma pessoa por toda a sua vida,
Pode sim. E aí eu não estou falando só das marcas físicas, que acontece, viu? Infelizmente acontece. Mas aí dessas marcas psicológicas, não é? A pessoa pode levar o resto da vida amedrontada. Ah, mas foi uma pessoa específica que a puniu severamente. Sim, mas ela fica com aquele medo com relação à vida como um pano de fundo, como um ruído que a acompanha sempre, sabe? Então ela fica com essa atitude de medo da vida devido aí à punição severa ou extremada que possa ter sofrido. Estou lembrando aqui uma coisa muito comum que me chega em escolas, particularmente em escolas de bairros periféricos, como muitas vezes a direção da escola opta, a coordenação pedagógica, opta por não chamar os familiares de um aluno indisciplinado, porque se chamar, provavelmente esse aluno vai sofrer uma punição física extrema, sabe? E aí eles acabam optando por não chamar a família, né? E falando de psicologia escolar educacional e de punições, não é papel do psicólogo escolar educacional punir. Não pode entrar nesse jogo. A escola fala assim, eu vou te mandar para o psicólogo devido ao seu mau comportamento. Não. O psicólogo escolar não trabalha apenas com o mau comportamento, o suposto mau comportamento. Trabalha com toda a escola. Não trabalha só com quem está dando problema. Não trabalha só com quem está sendo incômodo para o clima escolar de alguma forma. Não. Trabalha com a escola toda. Com a escola toda, tá bom? E não se usa mais também a expressão criança ou aluno problema. Por favor, né? Isso saiu da literatura acadêmica desde os anos 80. Não se usa criança problema nem aluno problema. Essa é uma expressão muito pejorativa e preconceituosa, por favor. Não utilizem, tá?